Bem, 11h15 da manhã, já está com a gente aqui o professor Alexandre Toporowski, trouxe um presente pra gente, que é o livro A Guerra Santa do Contestado, Tintim por Tintim, uma bem-sucedida tentativa de trazer para o grande público uma história que é nossa, que precisa ser disseminada, que precisa ser compreendida, até porque um povo sem conhecer o seu passado não projeta futuro, né? É uma frase chavão que é pura realidade. Talvez seja por isso que a gente patina e não sai do lugar, né? Talvez falta a gente fazer essa revisita, né? Revisitar o nosso passado para a gente entender onde é que a gente quer chegar como povo, né? Como cidade, como região, né? Seja muito bem-vindo, professor Alexandre. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Fiquei muito empolgado com a ideia porque realmente faltava isso, né? Um livro, uma obra que compilasse o conhecimento sobre o contestado de uma maneira mais simplificada para o grande público, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia Ednei, bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês. De fato, a proposta dessa obra é exatamente essa, né? É tentar levar ao grande público, para além dos muros das universidades e dos centros de pesquisa, a história do contestado. Então, nós fizemos um esforço, né? Somos 5 organizadores, são 42 diferentes autores que contribuíram para o livro, num total de 58 artigos, né? Mini capítulos. Então, o que nós pedimos desde o início para todos esses colaboradores, que são especialistas das suas áreas dentro do estudo do contestado, é que nos enviassem textos que fossem acessíveis para todo mundo, que qualquer pessoa passando numa rodoviária, no aeroporto, em qualquer lugar, pegasse o livro, lesse um mini capítulo interesse algo sobre o contestado, né? Porque há uma grande produção acadêmica sobre o contestado há décadas, né? Mas o problema, nós percebemos isso ao longo da trajetória lá do nosso grupo, que nem sempre as pessoas conseguiam acessar esse conhecimento porque é uma linguagem técnica, é uma linguagem de difícil compreensão muitas vezes, né? Então a proposta é essa. Além disso, tem um plus a mais, como diz o Manezinho, que é utilizar o livro em sala de aula. Então os professores que há anos também nos procuram, nos questionam sobre materiais didáticos e paradidáticos, né, para os alunos e professores, vão poder utilizar esse material com essa condição, porque mesmo os alunos conseguem entender a linguagem e, além disso, a gente lançou também um PDF gratuito que está circulando para as pessoas que não conseguiram ainda acessar o livro físico, principalmente professores, para pensar enquanto material didático nas suas salas de aula. Eu percebo a preocupação de vocês mesmo em disseminar esse conhecimento, né? Que eu acho que é muito bacana, é muito necessário. De fato, a discussão sobre o contestado, a contextualização estava restrita ao círculo acadêmico, né? Isso é fato. As pessoas pouco conhecimento têm. E esse livro vem para suprir essa necessidade. São quantos autores? São 42 autores. Né? Somos 5 organizadores, que nós 5 integramos o grupo de investigação sobre o movimento do contestado. Pode falar os nomes dos organizadores. Certo. É o professor Rogério Rosa Rodrigues, que é uma sumidade no assunto. Fantástico. Né? Ele esteve aqui ano passado, né? Estará conosco em agosto no lançamento, daqui a pouco eu passo as informações. E dele foi a ideia original. Né? Há 3 anos atrás, antes da pandemia ainda, nós nos reunimos, ele falou, estou com uma ideia para fazer um livro sobre o contestado para o grande público. Porque ele vem discutindo uma área da história que é a história pública, que tem uns 10 anos para cá vem se desenvolvendo, que tem exatamente esse objetivo, que é levar todos os tipos de conhecimento históricos, historiográficos, para fora das universidades. Então, o audiovisual vem sendo muito utilizado para disseminar esse conhecimento e livros com essa característica, né? Então, a partir dessa provocação do professor Rogério, né, os outros membros do grupo, que são o Paulo Pinheiro Machado, da UFSC, também esteve conosco ano passado, a professora Márcia Espig, da Federal de Pelotas, do Rio Grande do Sul, e o professor Delmir Valentini, da Federal da Fronteira Sul de Chapecó, né? E eu representando aqui a Universidade do Contestado. Então nós passamos esse tempo todo, contactamos os autores, pedimos a partir da expertise de cada um textos com essas características, recebemos, lemos todos os textos mais de uma vez para fazer essa limpeza, né? Porque mesmo pedindo, os pesquisadores têm dificuldade para romper o ranço acadêmico. Porque... Coloca lá uma citação, fala, o que vão achar? Meu texto está muito frágil se eu não colocar um autor aqui, e a gente pedia, não, tem que limpar, tem que deixar assim super direto, né, o texto e acessível para todo mundo. Aí foi todo esse tempo, foi pandemia, que de certa maneira até foi positivo, porque nós tínhamos reuniões semanais, então naquele período de incertezas, né, virou quase um grupo de autoajuda, assim. Sim. Um grupo de colegas. É uma forma de apoio, né? De apoio, exato. E aí agora, recentemente, a gente teve a publicação, finalmente, né, com recursos da CAPES e da FAPESC. Foram quantos anos, então? 3 anos de trabalho, 3 anos. Só nesse livro. Isso ia te perguntar, e é importante a gente destacar, né, o apoio da FAPESC. Exatamente, e da CAPES. Da CAPES, né? Só para explicar o que são esses dois fomentos aí. Perfeito. A FAPESC é uma agência de fomento para pesquisa em Santa Catarina, né, que nos últimos anos lançou inúmeros editais, tanto
portanto, esse edital que nós acessamos era um edital de 2019 para a consolidação de grupos de pesquisa. Então, o nosso grupo enviou um projeto, foram mais de R$200 mil, foram feitas mais outras publicações, 2 eventos foram organizados com esses recursos, equipamentos e tal. Então, a FAPESC é fundamental desse processo, né? E a CAPES, que é um órgão do governo federal, que também a gente obteve tudo via projeto, né? Você escreve o projeto, submete ao edital. Obtivemos a aprovação dos recursos para investir, né, nos livros, nas pesquisas. E temos um livro também que vai sair, que é da Evelyn Bueno, que foi me orientando aqui no mestrado em desenvolvimento regional da UNC. E na banca a dissertação dela foi indicada para publicação. E aí com recursos também FAPESC vai ser publicado agora nos próximos meses, que é um evento inédito que ela investigou e descobriu, que é em 1942 em Timbó Grande ocorre um novo contestado. As pessoas se aglutinam outra vez, a referência Timbó Grande. Timbó Grande. Uma das cidades mais pobres do estado de Santa Catarina. Exatamente. No livro tem uma cronologia e nos últimos pontos da cronologia aparecem vários movimentos parecidos com o contestado que surgiram em 1920, 30, 40. Então isso é interessante, porque a guerra acaba em 16, mas a tensão social, né, a injustiça, todos os problemas que resultaram no contestado, eles estão presentes na região. Então, pipocam outros movimentos mesmo depois. E aí a dissertação da Evelyn vai ser publicada também, né, nesse projeto FAPESC, porque de fato foi uma descoberta. Né? Há 3 anos atrás a gente não sabia. Um artigo dela falando disso aí. Exatamente, né? Nesse livro tem um. A gente ontem ainda conversávamos eu e Harry com 2 amigos nossos lá 2 amigos que nós fizemos ontem, né, durante o jantar do Rotary, e a gente falava sobre essa questão do deserto de notícias, né? Que eles perguntavam como é fazer jornalismo aqui no interior. E existem vários desertos de notícias. Timbó Grande é um caso, que é onde não existe imprensa, não existe ninguém interessado em contar a história do local, e aquilo morre ou cai no esquecimento, ou de repente vira até um conto, né? Uma lenda urbana, porque ninguém tem certeza se aquilo aconteceu ou não. Somente um historiador, um jornalista que consegue resgatar isso do modo correto, que seria buscar evidências de que aquilo de fato aconteceu. E a gente está falando de um caso que aconteceu agora, né? 47, né? 42. 42. Na história isso é um sopro, né? Um sopro, exato. E agora que vem à tona, aconteceu aqui, gente, em Timbó Grande, né? Então a importância de se você ter historiadores, jornalistas que contem a história local. O jornalista é o historiador do presente, né? E o historiador é aquele que resgata, né, a história. A importância de você valorizar esses profissionais, porque é eles que vão, de fato, dar uma cara àquela localidade, àquela cidade, àquela região, a partir da sua própria história, né? O Leandro Tigre está comentando aqui, o povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la, né? Uma frase do Eduardo Bueno. Estou lendo o livro Ecos do Contestado, do fim da guerra ao campo de instrução Marechal Hermes. Acho que esse livro eu tenho aqui, o Ecos Contestado. Isso. Quem? Meu com a professora Sueli Lima. Isso, teu, né? Com a professora 2017. Eu tenho o livro aqui, sim. E o Amaury Jorge, ele está falando lá da Alemanha, de Grefrath. Nossa, Estela, que chique. Assistindo suas notícias. Obrigado, viu, Amaury, pelo carinho aí, direto da Alemanha, né? E os seus artigos aqui são 2, né? São 3. Três artigos. Pode falar de cada um deles rapidamente? Um é em coautoria com a Evelyn, né? Exatamente sobre esses movimentos parecidos com o contestado depois do contestado, né? Chama Insurgências em Nome do Monge. Então ela rastreou outros movimentos sociais em que o João Maria, né, a referência ao Santo Monge, está presente. Então isso mostra que houve uma tradição religiosa muito forte nessa região e que permanece, né, até hoje. Um outro eu escrevo com o Diego Gudas, né, que foi me orientando no mestrado também. Ele fez uma dissertação também fantástica sobre o Dente de Ouro, né? Mas Dente de Ouro é um personagem. Um personagem do contestado, né? Ele acompanha, mas o texto dele, o texto que nós escrevemos juntos, é sobre os ataques em Canoinhas. Então é uma leitura leve, direcionada e até um pouco jocosa, assim, pelos eventos, né? Então o juiz foge, o prefeito foge, deixa todo mundo na mão durante os ataques. Durante a guerra. Em 1914, em julho, ao clímax dos ataques, Canoinhas fica cercada, né, por mais de um mês. Foge por medo de quem? Dos rebeldes que estão se aproximando. Né? Porque essa é uma questão interessante. Assim, a estrutura do livro também está pensada para dar destaque àquilo que de mais interessante tem no contestado. Porque a gente fala muitas vezes de curiosidades, mas o principal é o quê? As pessoas que viviam em toda essa região, elas desenvolveram um novo projeto de sociedade. Elas disseram assim, a gente não aguenta mais viver desse jeito, com todo mundo nos explorando, tomando a terra, etc. E eles criaram um novo mundo, que são as cidades santas, né? Então eles construíram essas cidades com um padrão arquitetônico em toda a região do Planalto.
E lá dentro eram outras regras que vigoravam. Então, a lógica externa não existia lá dentro. Eles criaram um novo universo cultural. E isso é impressionante. Quando você explica isso para pesquisadores de outras áreas, inclusive, eles ficam impressionados. Então, o foco foi dar destaque, protagonismo, a obra como um todo, para o rebelde, para o caboclo, né, para o protagonista de fato. Não mais o militar, a ferrovia, o alambre e assim por diante. Então, isso coloca em destaque, de fato, os protagonistas do processo, que foram os rebeldes, né? E, claro, então esse segundo artigo que eu escrevo com o Diego tem esse foco exatamente no combate, e escrevo um terceiro que é em relação a Lambert, que aí é a minha pesquisa de doutorado, né? Tento fazer ele em 5 páginas uma reconstrução da trajetória e da presença dela aqui na região. Curioso essa questão, hoje a academia ela tem uma visão muito pró-rebeldes, né? E isso, claro, se você for discutir com qualquer historiador, inclusive vocês vão argumentar com fatos, com dados, com números, né? Mas a imprensa da época, e eu me recordo, não sei se foi você que me deu acesso a isso, enfim, eu li vários trechos do Jornal de Curitiba, que veio aqui para a região na época, né? Como era o nome, Alexandre? Jornal da Tarde. Jornal da Tarde, se não me engano, né? Eles vieram para cá, eles entrevistaram tanto rebeldes, né, quanto integrantes do governo, e daí eles falam como se fossem seres, como se fossem animais, né, os rebeldes, porque eles colocam ali o diálogo com eles e colocam como se, olha, apresentasse pro público, olha que insano esse cara, olha que maluco esse cara, olha que bandido esse cara, né? Exato. Muito interessante. Eles compravam a versão oficial na época, né? Exatamente. A imprensa em geral, seja regional ou seja no eixo Rio-São Paulo, que reverberava essas notícias, eles tinham uma visão pró-exército, pró-estado. Então eles entendiam que os rebeldes, eles eram ignorantes, fanáticos, jagunços, todas essas alcunhas pejorativas que a gente eliminou, porque no olhar deles, os rebeldes não aceitavam a modernidade. Porque quem racionalmente seria contra o trem? Todo mundo é a favor do trem. Só que ninguém explicava que a passagem da linha de trem destruiu o modo de vida dessas pessoas. Quem que é contra uma empresa que vai gerar emprego? Ninguém. Mas se essa empresa destruiu todo o meio ambiente, gerou sofrimento para os trabalhadores e ainda expulsou da terra as pessoas, então essa percepção a imprensa não tinha. Era fácil de convencer, né? Claro. E aí esse discurso, esses caras são ignorantes, são contra a modernidade, são analfabetos. Isso, acho que essa é a palavra correta, ignorância. Eles apontavam, né, o jornalista ali do alto do seu conhecimento, né, apontava total ignorância por parte dessas pessoas. E se você traçar aí uma trajetória da imprensa, talvez a ditadura militar é que mostrou para a imprensa que nem sempre a versão oficial é a mais correta, né? Porque a imprensa, como em geral, comprou a história do golpe de 64 também, né? Também. Que hoje já se rebela contra qualquer tentativa de alguma ação antidemocrática, né? O Fernando também, contestado o maior levante popular do Brasil. Os rebeldes são os verdadeiros heróis, né? Chamados pejorativamente de jagunços, né? Me recordo de um candidato, uma vez aqui, candidato a prefeito, que disse que nos seus veios corria sangue de jagunço, né? Que foi um erro histórico, né? Então são 3. Só pra gente dizer os títulos dos seus artigos aqui, Alexandre, quais são? O da Lambert é o Da Seiva ao Sangue, que é um título que eu uso há muito tempo, que não desapego dele. Aí com a Evelyn é Insurgências no Pós-Contestado, né? Insurgências no Nome do Monge. E com o Diego, que é sobre os ataques a Canoinhas, Corre que o Papudo vem aí, né? Porque o Bonifácio Papudo era o líder rebelde aqui da região que atacou o município, né? A Poliana Oronsky está mandando: parabéns, professor Alexandre, pelo trabalho de resgate da nossa história. É tão importante e necessário conhecer o que aconteceu por aqui para entender o porquê de muitas coisas que ainda acontecem, né? Exato. Tem alguém no nosso Facebook, Estela? A respeito disso, não. Não. Tá ok, então, né? Professor, para adquirir o livro, para ter acesso a ele, conta aí para as pessoas que estão curiosíssimas de ler essa obra. Perfeito. O livro, desse momento, ele está disponível para venda no site da editora, né? Ele tem o preço um pouco elevado, R$ 78,00, em função da dimensão do livro. E né? subiu o preço dos livros também, né? Papel pós-pandemia aumentou para caramba o preço. O preço dos livros. Mas no dia 4 de agosto nós vamos fazer o lançamento aqui em Canoinhas, com a presença de pelo menos outros 2 organizadores e mais os autores que residem aqui, né? São o Eloy Muchalovski, que tem 2 textos também fantásticos. E tem livros também sobre... Tem livros sobre o contestado, né? Que é a dissertação dele. O Diego e a Evelyn. E
também o professor Fernando Tokarski, que ele está numa sessão especial em que nós convidamos assim grandes referências no estudo sobre o contestado, para dar um depoimento pessoal. Então ele tem 2 textos ali em que ele descreve um pouco da relação dele, da trajetória, que foi uma espécie de uma sessão de homenagem, né? Então o Silvio Bach, o cineasta, o professor Fernando, pessoas que de fato mudaram, né, os estudos sobre o contestado com a sua trajetória. Silvio, que fez um filme documentário que tem locações em Canoinhas, exatamente, né? Inclusive ele me convidou à época para participar, mas não foi possível porque a minha verve artística já tinha ido. Brincadeira, mentira. Mas eu fui jantar com ele e aí eu comecei a falar que eu fiz teatro quando era criança. Ele, pronto. Aí ele pediu um papel. Eu falei, não é isso. Tipo, ele largou o garfo e faca assim na mesa. Pronto, aí me pediu um papel. Não, né? Eu só tava contando, né? Que eu tive um momento, uma experiência como acontece. Ator quando eu era pequeno, né? Nas antigas. Mas ninguém deu bola para essa fase da minha vida, bem. por isso que eu saí dessa vida. Ô Alexandre, queria agradecer imensamente a tua presença, agradecer o presente, ele deixou para mim o livro aqui. Deixa eu só passar os dados do lançamento aqui. Ah, é verdade, que eu esqueci, local, data, isso, né? vai ser no dia 4 de agosto, às 19 horas, ali na Universidade do Contestado. 4 de agosto, às 9 horas? 19 isso, horas, é sexta-feira. Fica mais fácil pra gente ir. Isso, sexta-feira às 19. Aí os outros organizadores participam online, mas o Paulo, Piero Machado e o Rogério estarão conosco daí pro lançamento, e mais os autores da região também. E aí a pessoa pode adquirir lá vai livro. estar R$50, que a editora concede um desconto especial. Paga a taxa, né? Exatamente. Daí quem quiser, e claro, a gente tem o PDF circulando gratuitamente. Se alguém quiser acessar, pode me escrever pelas redes sociais que eu envio. Alexandre Tomporoski, tá, isso. gente? Procura lá. O Alexandre estava até falando do privilégio que ele tem de ser cunhado da Carla Brey, nossa amiga, pouco antes de entrar no ar. Sim, então, ele estava beijo pra muito Carla. empolgado com essa, exatamente, né, é uma das razões de viver, sim, né, dele. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Valeu um abraço mesmo. a todos. Valeu. A gente se espera no dia 4, então, a prestigiar esse momento tão especial aí que vai ser o lançamento do livro, né? E parabéns pelo teu trabalho, né? Que é uma contribuição. Você um dia não vai estar mais aqui, mas a tua obra vai estar. Eu acho que isso é uma das coisas mais bacanas, né? Sim. Que o escritor tem, né? A obra dele pode ser eternizada, né? Nós tínhamos o grande Nilson Tomé, né? Nilson Tomé era um grande historiador do contestado. E quando eu estava fazendo o especial de 100 anos, a doutora Dair Dietrich, um beijo para ela, me emprestou os livros que ela tinha lá do Nilson. Eu pensei, meu Deus do céu, como que a gente não valorizou mais esse homem, né? Porque ele fez pesquisas incríveis ali, ligadas à área do contestado na região de Caçador e tal, né? Exatamente. Muito bom. Um abraço, então, Alexandre. Até a abraço. próxima. Obrigado. Tchau.